Muito boa tarde a todos. Queria agradecer ao Dr. Rui Guimarães, o Presidente Executivo deste Congresso, o gentil convite que me endereçou. Estou aqui para falar na minha experiência enquanto médico no estrangeiro. Fuga de cérebros, brain drain. Com certeza que todos os presentes nesta sala ouviram, leram ou pronunciaram já estas palavras. Durante anos, provavelmente como meros observadores. No entanto, hoje, esta é uma realidade que nos é bem mais familiar. O fenómeno de medical brain drain, que começa agora a ganhar destaque em Portugal, vem sendo há algum tempo motivo de preocupação, de debate e também de investigação em vários países da OCDE. Porque fica claro que, na ausência de um corpo médico especializado adequado, os serviços de saúde jamais poderão dar às populações uma resposta que seja também ela adequada. Mas julgo que é indispensável, antes de mais, perceber qual a dimensão do problema em Portugal. Felizmente, a Ordem dos Médicos soube reconhecer bem cedo que estávamos perante uma situação nova e que merecia, por isso, ser monitorizada com atenção. A análise do número de pedidos de Certificate of Good Standing, documentos que são obrigatórios para a inscrição nos registros médicos de outros países, deixa claro que a percepção generalizada entre colegas traduz-se, afinal, em números bem reais. Em 2009, foram feitos apenas 191 pedidos. Já em 2014, o número subiu para 1.100. Significa, pois, que no espaço de apenas 5 anos assistimos a um aumento de 570%. É verdade que um pedido de Certificate of Good Standing não corresponde necessariamente a uma saída efetiva. A Ordem dos Médicos quis, aliás, quantificar esta diferença e, por isso, contatou cada um dos 1.100 colegas que fizeram pedidos em 2014. Destes, 387, cerca de 35%, tinham efetivamente imigrado com contratos de trabalho de longo prazo. Embora estes números indiquem uma taxa anual de saída ainda bastante reduzida, menos de 1%, a tendência é clara. A intenção de imigrar está aí e está para ficar. Se dúvidas existem, fica o resultado do inquérito de satisfação de internos da especialidade, que foi publicado em março último na Ata Médica Portuguesa. 65% dos inquiridos indicaram que considerariam sair do país após conclusão do internato. Mas vejamos como se compara a realidade portuguesa com a de outros países europeus. E se me permitirem, gostaria de fazer um pequeno exercício. Destes 5 países que vêm aqui, qual é que acham que é aquele que mais médicos exporta? Itália? Se puderem pôr a mão no ar, o que acharem? Alemanha? O Reino Unido? Não estão muito participativos. Grécia? Ok. E a Irlanda? Muito bem, parece-me que a maioria das pessoas, aquelas que participaram, diriam a Grécia. Na verdade é a Alemanha. A Alemanha, em 2011, mais de 25 mil médicos formados na Alemanha residiam noutros países da OCDE, sendo que os principais países de destino eram a Suíça, a Áustria e os Estados Unidos. O Reino Unido ocupa o segundo lugar, com cerca de 24.500 médicos imigrantes. A Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá e os Estados Unidos são os principais países de destino. Já a Irlanda ocupa o terceiro lugar em termos absolutos, mas o primeiríssimo lugar em termos relativos. Cerca de 40% dos médicos formados na Irlanda estão a exercer noutros países, maioritariamente o Reino Unido e os Estados Unidos. E não há sinais de que esta situação venha a melhorar. Num inquérito feito em 2012 e o paper publicado este ano, um inquérito a mais de 2.000 estudantes de medicina, 88% indicaram que estão a considerar emigrar ou vão definitivamente emigrar após a conclusão do curso. Ora, estes números mostram-nos que a imigração médica em Portugal está longe da dimensão registada noutros países.
Mas julgo que para conseguirmos perceber verdadeiramente o fenómeno da imigração médica, é também importante olhar para os motivos que levam profissionais altamente qualificados a sair do país. Há sem dúvida aqueles que o fazem simplesmente por escolha pessoal e objetivos profissionais. Tenho a felicidade de me incluir nesse grupo. Quando há 10 anos atrás, ainda estudante de medicina, decidi transferir-me da Universidade de Coimbra para a Universidade de Bristol. Filo porque estava à procura de um desafio pessoal e também porque tinha objetivos de carreira específicos que passavam pelo Reino Unido. No entanto, os diversos estudos realizados mostram que há 3 grandes motivos que levam os médicos a emigrar. Em primeiro lugar, a procura de melhores oportunidades de carreira. Em segundo lugar, melhores condições de trabalho. E, finalmente, em terceiro lugar, os salários. Curiosamente, foram também estes os motivos apresentados pelos internos portugueses no inquérito de satisfação a que já fiz referência há pouco. É bem verdade que são vários os fatores que levam os médicos a tomar esta decisão, que é sempre difícil, mas existem condições específicas de cada país que podem acelerar esse processo. A deterioração das condições de trabalho em Portugal durante os últimos 4 anos é, sem dúvida, um dos fatores impulsionadores da imigração médica. Mas deixem-me dar também o exemplo do Reino Unido. O Ministro da Saúde britânico está a tentar impor um novo contrato aos médicos internos, que, no fundo, vai resultar num aumento do número de horas antissociais e numa perda de salário média de 20%. Em setembro, nos 3 dias seguintes à quebra das negociações, foram pedidos 1.600 Certificates of Good Standing junto do General Medical Council, quando o número habitual ronda os cerca de 20 a 25 pedidos por dia. O descontentamento é tal que no próximo dia 1 de dezembro, pela primeira vez desde 1975, os médicos internos vão fazer greve. Numa votação esmagadora, 50.000 internos votaram, 98% dos 50.000 votaram a favor da greve. Curiosamente, o Reino Unido é um dos países para o qual a maioria dos colegas portugueses... Isto não está a funcionar. Para o qual a maioria dos colegas portugueses estão a emigrar, por encontrarem ali melhores condições de trabalho comparativamente a Portugal. Isto mostra claramente que os fenómenos de imigração há esta discrepância de expectativas. Como os ingleses põem muito bem, the grass is always greener on the other side of the fence. O debate em torno da imigração médica é também um debate sobre políticas de saúde e educação. A Ordem dos Médicos, através do Sr. Bastonário e dos Srs. Presidentes dos Conselhos Regionais, tem sido uma voz crítica e ativa junto da classe política para que este fenómeno seja travado. Seja através da melhoria das condições de trabalho e salariais, seja pela gestão mais racional do número clausos. No entanto, eu temo que este fenómeno é imparável. Se olharmos para a resposta do Reino Unido nos últimos 20 anos, a estratégia passou precisamente pela melhoria de salários, das condições de trabalho e de formação, e num determinado momento também pelo aumento do número de clausos. No entanto, as necessidades de profissionais médicos são de tal forma significativas e urgentes que tiveram e continuam a recorrer ao recrutamento internacional. De tal forma assim é que 36% dos médicos inscritos no General Medical Council são estrangeiros. Se compararmos com Portugal, em que 7% dos médicos inscritos são estrangeiros, de acordo com os dados de 2013 da ACSS. O meu educated guess é de que a imigração médica vai, por isso, continuar a crescer em Portugal. Não só porque o recrutamento internacional vai tornar-se ainda mais agressivo, mas também porque as condições oferecidas pelo Serviço Nacional de Saúde dificilmente serão competitivas. Nesta dicotomia de brain drain, brain gain, os países com uma estratégia de recrutamento internacional bem definida serão vencedores, mesmo que haja fortes razões para resistir a esse movimento. Refiro-me ao facto de o principal destino dos quase 5.000 médicos gregos que emigraram nos últimos 5 anos ser, inesperadamente, a Alemanha. Não me parece também que haja vontade política para vir a reduzir o número de clausos nos próximos anos. E essa também não será, a meu ver, uma solução realmente eficaz para este problema. Os estudantes portugueses têm, aliás, encontrado alternativas ao limite de vagas nos cursos de medicina, partindo para universidades em Espanha, na República Checa e noutros países.
Além disso, os dados do Reino Unido, da Alemanha, da Irlanda, da Austrália deixam muito claro que o aumento ou a diminuição do número de clausos tem um impacto absolutamente residual nos fluxos migratórios. Parece-me também evidente que os jovens internos portugueses encaram hoje com mais naturalidade o conceito de mobilidade internacional. O programa Erasmus contribuiu definitivamente para essa mudança de percepção. Em 2013, Portugal foi o segundo país europeu, em termos absolutos, apenas a Espanha em primeiro lugar, a enviar mais estudantes de medicina ao abrigo do programa Erasmus, 349 estudantes. A análise onde estes números foram publicados mostra também que 40% dos participantes do programa Erasmus acabam eventualmente por viver ou trabalhar no estrangeiro, por duas razões principais. Melhor empregabilidade, na medida em que os empregadores valorizam e privilegiam a experiência internacional e, surprise, surprise, amor. Quase um terço dos inquiridos conheceu o seu ou a sua companheira de longa data durante o programa de Erasmus. Neste debate, que é muitas vezes fortemente emocional, é muito importante olhar também para os efeitos positivos da imigração médica, nomeadamente o reforço da colaboração científica internacional. Um melhor fluxo internacional de conhecimento aumenta a eficácia e eficiência da produção científica. Por outro lado, ao regressarem eventualmente ao país de origem, os profissionais de saúde portugueses imigrantes trarão consigo expertise que com certeza beneficiará o país. Do ponto de vista do impacto na saúde pública, Portugal julgo que apresenta para já uma almofada de recursos humanos, na medida em que tem o quarto maior número de médicos por 1000 habitantes da OCDE. No entanto, se estas tendências migratórias se mantiverem, ou seja, forte imigração e fraca imigração, julgo que virá o momento em que se deixará de falar de uma má distribuição de médicos para se passar a falar de uma verdadeira falta de médicos. Estou certo que a Ordem dos Médicos estará atenta e cumprirá o seu papel de defesa da saúde e dos doentes. To go or not to go? Bem, é uma questão muito difícil de responder. Saí por escolha e a verdade é que, conforme me sinto em casa em Portugal, também me sinto em casa em Inglaterra. Em momento algum fui olhado ou tratado de forma diferente por ser português. Antes, pelo contrário, os ingleses têm um carinho muito especial pelos portugueses, pelo nosso sun e as nossas sardines. É claro que não é fácil estar longe da família, dos amigos, mas também se a escolha for um país europeu, as distâncias hoje em dia são facilmente superáveis. E qualquer que seja o sítio que escolham, podem ter a certeza que vai sempre haver uma mercearia portuguesa por perto para recordar os sabores de Portugal. Profissionalmente, ter a oportunidade de trabalhar ao lado de pessoas como o Professor Andrew Lees, o maior expert mundial em doença de Parkinson, de poder conhecer e tratar doentes dos 4 cantos do mundo, é um enormíssimo privilégio. Isso permite-me vestir a camisola do NHS com muito orgulho. Um conselho final para todos aqueles, provavelmente mais novos, que estão nesta plateia e eventualmente a ponderarem emigrar. Antes de tomarem qualquer decisão, assegurem-se de que as condições contratuais que vos propõem são transparentes e seguras. A este respeito, julgo que a Ordem dos Médicos tem um papel importante a desempenhar, na medida em que pode e deve garantir que as empresas recrutantes, pelo menos aquelas que anunciam no site da Ordem dos Médicos, subscrevem o Código das Boas Práticas de Recrutamento Internacional que a OMS aprovou em 2001. E, finalmente, qualquer que seja a decisão que tomem, façam-no na certeza de que estão a procurar uma vida onde se sintam realizados e felizes. Muito obrigado.